Meus irmãos, que as bênçãos de Deus invadam o nosso coração. Nosso coração tem sede de Deus e nosso coração tem fome da palavra de Jesus. Por isso nós nos encontramos aqui sedentos e famintos e temos certeza que seremos saciados. Já estamos sendo saciados pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos aqui no dia 24 de junho por causa da noite do 24 de dezembro. A grande solenidade do Natal, que foi marcada na festa de 24 e 25 de dezembro, não foi marcada porque Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Esta não é a data histórica do nascimento de Jesus, mas porque se celebrava na cidade de Roma, no Império, um culto pagão destruidor chamado o culto a Deus Mitra ou ao Sol Invictus. Adoravam o Sol, adoravam tantos os outros deuses, e a pregação e o poder da palavra de Deus já estava se estendendo de tal maneira em toda a região do Império Romano, partindo de Israel, que os cristãos começaram a rebater e a dizer: o sol verdadeiro é Cristo, é o sol que veio nos iluminar, é Cristo. Essa festa pagã ao Deus Sol existia porque a noite mais longa do ano é a noite do 24 para o 25. E o dia mais longo do ano, no hemisfério norte, é o 24 hoje. João Batista, em sua pregação, ele disse que eu diminua e que ele cresça. Então, a partir de hoje, os dias mais longos do ano vão diminuindo até chegar à noite mais longa do ano, onde Jesus, o sol verdadeiro, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, iluminará toda a nossa história. É por isso que nós estamos aqui, por causa da noite santa de Natal. Vocês acabaram de ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 63. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. E todos ficaram admirados por causa deste nome. O que significa João? Agraciado por Deus, cheio de Deus, cheio da palavra de Deus e cheio do poder de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós celebramos somente o nascimento de duas pessoas santas. O nascimento da Virgem Maria, dia 8 de setembro, e o nascimento de São João Batista, 24 de junho. Nós celebramos só esses dois nascimentos. Todos os outros nascimentos não são celebrados, são celebrados o dia que eles morreram, que eles partiram para a casa do Pai. Os mártires, os santos, a data da festa de um santo é a data do seu martírio, é a data da sua Páscoa, quando eles entraram na glória eterna. Então nós celebramos. Então vejam a grande importância de São João Batista para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento e para todos os cristãos. Porém, eu não vou, a miúdo, destrinchar a palavra de Deus hoje. Eu vou fazer em forma de ladainha, não rezando uma ladainha, mas dizendo coisas interessantíssimas sobre João Batista. Por isso que nós o veneramos tanto. Primeiro, por causa do nome. Nós sabemos que o nome é João Batista, ou João, agraciado por Deus, mas na Bíblia nós encontramos 9 nomes dados a João. Veja que preciosidade. E cada nome dado a João simboliza a vocação de João e a vocação da igreja. É belo. Por isso que vocês escutaram os cânticos, desde o canto de entrada da missa. Estamos falando de vocação. Vocação de quem? Da igreja. A igreja é chamada a ser dele e viver para ele. O primeiro nome é profeta. João é um profeta, porque ele tem o conhecimento de Deus e ele é o maior de todos os profetas, porque ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. João é chamado na Bíblia de o amigo do esposo. É tanto que Jesus faz um elogio muito grande a João, o amigo. É a vocação da igreja,
sermos amigos do Divino Esposo, termos almas esposas para o Divino Esposo. João é chamado nas Escrituras de luz ardente, não somente um farol. Vocês escutaram hoje, na primeira leitura do profeta Isaías, não quero somente que seja um servo, quero que você seja uma luz. Falando de João Batista. Ele é chamado de anjo. Por isso que na iconografia, João Batista tem asas. Ele é um anjo porque ele é um mensageiro. Toda pessoa que leva a palavra de Deus, ela é anjo, ela é mensageira. Estão observando? A vocação de João Batista é a vocação da igreja, de todos os filhos de Deus, de todos os batizados. João é chamado de voz no deserto. João era tão humilde que a sua voz não era mais sua. Ele dizia: eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. A igreja é uma que grita, que anuncia as maravilhas de Deus. João também é chamado de o novo Elias, porque João tinha um fervor incrível de pregar a palavra, de anunciar a palavra sem medo algum. Por isso que a igreja não está atrelada a ninguém, ela é livre para pregar o poder de Deus, para anunciar o reino de Deus. Nós estamos debaixo somente do poder de Deus e da força do Espírito Santo. João também era chamado de Batista, talvez é o nome mais conhecido. Batista porque é o batizador. Ele recebeu a graça de batizar o autor do batismo. Que honra, que graça. João é chamado na Bíblia de arauto, aquele que vai à frente, preparando o caminho, pregando a palavra, é um arauto. E João, por último, é chamado de precursor, porque ele de fato preparou o caminho do Senhor. Como não imitar esse homem? Como não venerá-lo? E como não seguir os passos do Senhor, olhando para a vocação que Deus deu a ele? Vou avançar mais um pouquinho e concluo. João também tem 9 privilégios, não por vantagens e méritos seus. Quais são os privilégios de João, que também deve ser o privilégio de um cristão? Os nossos privilégios não são status humanos ou terrenos, mas vêm todos da graça de Deus. O primeiro privilégio de João Batista é que ele é anunciado pelo mesmo anjo que anunciou o Salvador, o anjo Gabriel. Ninguém na face da terra recebeu a visita de um anjo para anunciar a gravidez. Obviamente, o Salvador divino, nosso Senhor Jesus Cristo, e João, foi o anjo Gabriel que anunciou a Zacarias que ele iria nascer. Depois do segundo privilégio de João, que ele foi batizado ainda no ventre de Isabel. Ele estremeceu no ventre à visita de Maria Santíssima. Ele foi batizado no ventre. O único que ainda no seio, no útero de sua mãe, recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O terceiro privilégio de João é que quando, não sei se vocês já observaram, Maria Santíssima, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, João Batista já estava no ventre de Isabel. E Maria Santíssima vai às pressas à montanha para cuidar de Isabel. E quando Isabel teve João Batista, quem cuidou de João Batista na hora que ele nasceu foi a Santíssima Virgem. Meu Deus, que coisa linda! Ela viu ele beber, ela cuidou dele, ela deu banho nele, ela o aqueceu, cuidou dele. Hoje, meditando rapidamente sobre a liturgia de hoje, eu quase dizia a São João Batista: estou morto de inveja do Senhor. Mas tudo isso que eu estou dizendo também acontece conosco. Porque o anjo Gabriel anuncia a Maria e nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós também fomos batizados no Espírito com água. Nós também estamos sendo cuidados por Maria Santíssima em seu colo. E mais ainda, João teve o privilégio de, por causa do seu nome, destravar a língua do Pai.
Quando ele escreveu na tabuinha, o nome dele será João, a língua de Zacarias se destravou. Por quê? Porque João é o pregador da palavra. Todo aquele que escuta a palavra, a língua é destravada. A pessoa manifesta o poder da fé e ela não consegue ficar calada. Só fica calado em relação à palavra de Deus os covardes, os preguiçosos, os egoístas. As pessoas que têm fé no Senhor, que recebem a palavra, têm língua destravada para anunciar a palavra. Depois do privilégio de João, dele, o primeiro a conferir um batismo de penitência. Foi o primeiro que foi iluminado para preparar o batismo de Cristo, começou a pregar a conversão autêntica e a penitência. Depois, João foi o primeiro e o único que apontou Cristo dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E por causa de João Batista, a igreja no mundo inteiro, todo dia, com a Santíssima Eucaristia na mão, que é Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João também batizou o próprio Cristo, como eu disse. Ninguém outro teve esse privilégio. João foi o único diretamente louvado por Cristo. E concluo, João foi o primeiro que na hora do seu martírio, porque preparou o caminho de Jesus, porque viu Jesus, porque batizou Jesus, quando ele foi martirizado, ele foi o primeiro que chegou na mansão dos mortos, já sabendo que Jesus chegaria atrás dele para, na mansão dos mortos, retirar toda a humanidade da morte. João Batista não só pregou na terra, ele também pregou na mansão dos mortos, dizendo: ele está vindo buscar-nos e retirar-nos da morte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,